Capítulo 48, 17. Uso do verbo to have em inglês, conjugação do verbo to have no presente. O verbo to have é um dos verbos mais comuns e importantes na língua inglesa. Ele é usado de várias maneiras, incluindo como um verbo auxiliar em tempos verbais perfeitos, como um verbo principal para indicar posse ou propriedade, e também em várias expressões idiomáticas. Vamos explorar o uso do verbo to have no tempo presente, observando sua conjugação e uso em diferentes contextos. Conjugação do verbo to have no presente. Primeiramente, é importante notar que a conjugação do verbo to have no presente é irregular. Isso significa que ele não segue o padrão regular de conjugação dos verbos em inglês. No tempo presente, o verbo to have é conjugado da seguinte maneira: I have. You have. He/she/it has. We have. You have. They have. Como você pode ver, a terceira pessoa do singular, he, she, it, é a única que difere das outras. Em vez de have, usamos has. Uso do verbo to have para indicar posse. Um dos usos mais comuns do verbo to have é para indicar posse ou propriedade. Por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. She has a dog. Ela tem um cachorro. We have a big house. Nós temos uma casa grande. Nesses exemplos, o verbo to have é usado para indicar que o sujeito possui ou possui algo. Uso do verbo to have como verbo auxiliar. O verbo to have também é usado como um verbo auxiliar em tempos verbais perfeitos. Nesse caso, ele não indica posse, mas é usado para formar o tempo verbalismo, por exemplo. I have finished my homework. Eu terminei meu dever de casa. She has gone to the store. Ela foi à loja. Nesses exemplos, o verbo to have é usado com o particípio passado do verbo principal, finished, gone, para formar o tempo perfeito. Uso do verbo to have em expressões idiomáticas. Finalmente, o verbo to have é usado em várias expressões idiomáticas. Essas são frases em que o significado não pode ser deduzido diretamente das palavras individuais. Por exemplo, I have a good time. Eu me divirto. She has a shower. Ela toma um banho. We have a break. Nós fazemos uma pausa. Nesses exemplos, o verbo to have é usado de uma maneira que não indica posse nem é usado como um verbo auxiliar. Em vez disso, ele faz parte de uma expressão idiomática. Em resumo, o verbo to have é um verbo versátil e comumente usado em inglês. Ele pode ser usado para indicar posse, como um verbo auxiliar em tempos verbais perfeitos, e em várias expressões idiomáticas. A conjugação do verbo to have no tempo presente é irregular, com a terceira pessoa do singular sendo a única que difere das outras. Ao aprender inglês, é importante entender e praticar o uso do verbo to have em seus vários contextos.